que ao longo do ano passado, no começo ainda desse ano, que o Brasil ele teve diversos ciclos de riqueza, né? Teve o ciclo do pau-brasil, que foi o primeiro. Após isso a gente vai ver agora o ciclo do açúcar. Depois teve o ciclo da mineração, ciclo da borracha, né? Vários diversos ciclos, até chegar à industrialização, ciclo do café, né? Enfim. E aí, pessoal, nesse ciclo do açúcar que predominou do século XVI até o século XVII, o Brasil ele deixou Portugal muito rico, né? Não só pelo ciclo da mineração, mas nesse ciclo do açúcar, Portugal ganhou muito dinheiro também, né? Esse ciclo do açúcar ele só declinou mais quando os holandeses eles também começaram a produzir um açúcar de melhor qualidade que o açúcar brasileiro, né? O açúcar brasileiro ainda era meio escuro, ainda tinha uns pedacinhos, ainda não tinha uma certa assim boa qualidade com relação aos produtos holandeses. Então declinou a produção açucareira no Brasil quando foi competir com o açúcar holandês, tá? Mas apesar disso, os holandeses eles invadiram aqui o Brasil em busca dessas riquezas, em busca dessa refinaria, aprender a utilizar a cana-de-açúcar. Eles aprenderam aqui no Brasil e se expandiram aí nas suas colônias, como nas Antilhas, né? Dominaram as Antilhas e lá também implantaram essa cana-de-açúcar que já tinha aprendido a dominar aqui no Brasil. E aí eles chegaram a dominar aqui Salvador em 1624, portanto século 17, e Olinda e Recife em 1630, né? Portanto século aí 17. Mas o Brasil não tinha só o açúcar como fonte de riqueza. Se você olhar aqui na página 233, você vai ver aqui, ó, principalmente no litoral, mas também principalmente aqui na capitania de São Vicente e Pernambuco, eram as capitanias, né, atuais hoje São Paulo, São Vicente, né, capitania de São Vicente, eram as que mais se desenvolveram na produção açucareira e na produção do tabaco, na produção do fumo, produção tabacareira. Mas também, pessoal, ao longo dos anos, por exemplo, no século XVII, foi descoberta outras formas de riqueza também, não só a cana-de-açúcar, mas também as nossas chamadas drogas do sertão, que era a castanha do Pará, o cacau, a poaia, o pau-bravo, o guaraná, o urucum e etc. Várias outras coisas aí que podiam dar. Até o caju era considerado uma droga do sertão, né? Poderiam ser vendidas, poderiam ser comercializadas e eram coisas bem exóticas, né? Sabor exótico, poderiam ser usados de forma exótica, né? Como a castanha do Pará, que poderia se quebrar, fazer um óleo, né? Fazer um perfume, comer a própria castanha, né? Utilizar aí na alimentação, enfim, são múltiplas funções, né? O tabaco também, tá? A produção da cotonicultura também. O que é cotonicultura? A produção do algodão, tá? Então, nesse período, não só se desenvolveu aí a cana-de-açúcar, mas também outras formas de riqueza aqui no Brasil, tá? Essa economia canavieira, essa economia do açúcar no Brasil movimentou bastante esse sistema que foi chamado de plantation. O que é o plantation? O plantation são as grandes propriedades, o sistema das grandes propriedades rurais, da mão escrava, mão de trabalho escrava ou barata demais, tá? Dominada aí pela aristocracia, dominada pelos mais ricos, com os seus produtos basicamente para exportação, né? Para vender para os outros países. Poucos desses produtos eram para consumo próprio, tá? Pouco desses produtos, dessa economia desenvolvida nos plantations era para o consumo próprio. A maioria era para enviar, né? Era para vender para os outros países, era para exportação. Ok. Então, essa plantation
juntou aí esse sistema do agroindústria, né? Que eram esses produtos rurais, esses produtos trazidos, lá, feitos lá na natureza e transformados, né? Industrializados para venda, como é o caso aí da cana-de-açúcar, né? Como é o caso do açúcar, extraído aí da cana-de-açúcar, industrializado e mandado aí para Lisboa para ser vendido para o mundo todo. Nesses engenhos, né, que era feito essa industrialização, né? Esses engenhos eles tinha sua organização, tá? Tinha a moenda, que era a etapa inicial da produção, lá onde eles pegavam, moía a cana de açúcar para retirar o caldo. Geralmente essa moeda ela era movida por bois, né? Os bois puxavam lá aquela moeda bem grande para poder moer lá a cana de açúcar, ou a água dos rios quando fosse próximo ao rio, né? Tivesse lá aquela roda d'água bem grande para poder moer a cana de açúcar. Essa era a moenda, né? Moenda vem de moer. Casa da caldeira e da fornalha. Após essa cana ser moída, ela era cozida, né, para tirar esse líquido extraído da moagem da cana em um tacho, tá? Você sabe que tacho é uma panela bem grande, né, que se movimenta lá o produto para não grudar. A casa de purgar. Após essa moagem e o cozimento, as impurezas eram retiradas, deixando o produto saudável para a secagem e o refinamento. Após essas fases de purgar e branquear, o açúcar era embalado em caixas e enviado a Lisboa para ser comercializado por toda a Europa. Então isso aí é o produto agroexportador, né? É o produto agroexportador, que na época era o açúcar, né? E o grande dono da fazenda, o grande dono desses engenhos, era o dono da casa grande, né? O grande senhor do engenho, né? A casa grande era a sua casa, a casa grande era o dono da casa, era do dono da senzala, né? Do dono do engenho, onde era produzido esse açúcar. E as senzalas a gente sabe que eram os locais onde ficavam todo o pessoal que fazia esse trabalho escravo ou quase de graça, que eram os negros africanos, né? Basicamente nessa época. Aqui está falando sobre o que eu estou acabando de falar, o algodão, o tabaco e as drogas do sertão, aqui na página 235, também serviram de base para a cultura brasileira, para a economia brasileira na época, né? O gado bovino teve seu papel fundamental para a imigração. O algodão e o tabaco são produtos também que a aristocracia rural utilizava. Já sabemos que a aristocracia é o poder dos mais ricos, tá? Então, esses produtos, eles eram importantes, as drogas do sertão, eles eram importantes, né? Porque davam também, serviam para fazer, igual as especiarias, também serviam para conservar os alimentos, para dar sabor, né? Já que não tinha geladeira na época. O que foi muito importante, a criação de gado, principalmente esse gado chamado de gado de quintal, que era esse gado que era utilizado para movimentar as moendas, né, para moer lá a cana-de-açúcar. E no século XVII já foi mais propagada essa coisa de comer o gado, né, de comer a carne do gado, aqui no Brasil, no século XVII. E aí, como já não tinha as geladeiras, nesse século XVII foi criada aí essa carne de sol e o charque, né? Que é a carne bem salgada, bem no sol mesmo. Esse sal na época era tirado principalmente do litoral, nas salinas do Ceará e nas salinas de Alagoas, tá? E esse sal aí movimentava para o Brasil inteiro. E daí essa importância desse gado aí no século XVII, né, de termos essa carne de sol, esse charque, que era a base da culinária na época, porque não tinha geladeira para conservar essa carne. Então tinha que salgar bastante, colocar bastante no sol para a carne não apodrecer e aproveitar.
E é ruim, né? Muito ruim, nossa, meu Deus. Pronto, agora eu peço que vocês façam essa atividade da página 237 até a página 239. Na próxima aula a gente continua. Bom dia para vocês.